O professor Zuin é professor da Universidade de São Paulo, atua em projetos de pesquisas relacionados ao desenvolvimento de metodologias interacionais dialógicas voltadas para o desenvolvimento de uma matéria digital participativa. É líder do grupo de estudos Horizonte Rural em metodologias de ensino-aprendizado para assistência técnica e extensão rural em ambientes digitais de comunicação e foi coordenador e autor do livro Agronegócios, Gestão, Inovação e Sustentabilidade, obra finalista do 58º Prêmio Jabuti em 2016. Seja muito, muito bem-vindo, professor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui no evento da FASEB, onde a gente está colocando um pouco, expondo um pouco o trabalho que a gente faz na parte de ATER Digital. Meu nome é Luiz Fernando Soares Zuin, eu sou professor da Faculdade de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos da USP, o campus de Pirassununga. Nessa faculdade, nós temos um grupo de pesquisa em metodologia de ensino-aprendizado para assistência técnica e extensão rural, que chama-se Horizonte Rural, e nós também fazemos parte da rede latino-americana de diálogos em ATER Digital. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o tema da nossa palestra, que é propostas de metodologias pedagógicas participativas para uma ATER 4.0. Antes de entrar propriamente nesse tema, nesse olhar pedagógico sobre a ATER digital, eu vou falar um pouquinho para vocês de uma pesquisa da TIC Domicílios de 2020 sobre alguns números da internet no campo, no Brasil, que essa pesquisa expõe para a gente. Então, ela fala que 65% dos domicílios rurais no Brasil possuem acesso à internet, sendo que 80 deles, desses domicílios e os indivíduos ali que moram nele, possuem aparelho celular. E esse aparelho celular, ele possui, como plano de pagamento, pré-pagos, planos pré-pagos e os pós-pagos, sendo que o pré-pago, 65% das pessoas, e o pós-pago, 19% apenas, nos territórios rurais. Os domicílios rurais com acesso à internet, por tipo de conexão, a maioria, 59%, apresentam uma banda larga, e o 27% apresenta conexão 3G ou 4G, via celular. As atividades das pessoas que vivem nesse espaço rural, nos aparelhos celulares, por atividade realizada, nós temos mensagens instantâneas, 78%, os aplicativos de mensagens instantâneas, tipo WhatsApp e Telegram, 57% utilizam para redes sociais, 57% também buscou informações, e 48% das pessoas baixaram algum tipo de aplicativo. Então, a gente observa que nos últimos anos, principalmente com o advento da pandemia do novo coronavírus, uma intensificação dessa comunicação via digital, via virtual, nos territórios rurais. Eu queria botar para vocês, quando a gente fala de processos de ensino-aprendizado, eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é muito impactante, pelo menos para mim. Quando a gente pega as pessoas analfabetas, ou com apenas educação infantil, tanto no meio rural como urbano, essa pesquisa ela não diferencia o rural do urbano nesse aspecto aqui. A gente observa que 44% das pessoas analfabetas, ou que possuem educação infantil, elas utilizam as mensagens, os aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp e o Telegram. Isso, para quem trabalha com educação, é algo revolucionário, algo maravilhoso, porque essa pessoa ela vai poder se comunicar por meio desses aplicativos, por meio de um vídeo, por meio de uma foto, por meio de um emoticon. Ela só não vai conseguir por meio de um texto ali escrito. Então, isso é muito, muito impactante. Quem tem ensino fundamental, 77% das pessoas utilizam esses aplicativos. Então, a intensidade é muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, na nossa apresentação, a gente vai apresentar propostas metodológicas para justamente estar utilizando o WhatsApp como uma ferramenta pedagógica, como caminho, como um ambiente pedagógico, para as interações entre
os técnicos, né, os extensionistas rurais e as pessoas que vivem e trabalham no campo. Né? Então, isso é muito impactante para mim, esse dado. E o que se busca, né, hoje em dia no Mater, né, pelos nossos estudos, pelas nossas conversas, né? A gente busca, né, a constituição de relações híbridas, né, entre o real e o virtual, por meio de ambientes digitais de comunicação. Existem as pessoas que trabalham com a educação formal, hoje em dia, alguns autores, né, como o Tony Moreira, ele diz para a gente que hoje não existe mais educação, né, no ensino formal, né, sem que passe em algum momento pelo ambiente digital de comunicação. A gente vai perceber isso também durante a apresentação, né, que hoje em dia não existe mais a TER sem que se passe, né, em algum momento por esse ambiente digital de comunicação, e quando a gente está falando de comunicação, nós estamos falando de WhatsApp, né, principalmente de WhatsApp e Telegram. Então, e essa TER digital, né, que a gente tanto fala, que a gente tanto escuta, né, não pode ser também considerado um suporte tecnológico para a agropecuária 4.0. Ela é muito maior do que isso. Ela é um ambiente pedagógico, um ambiente de ensino-aprendizado entre técnico e as pessoas que vivem e trabalham no campo. Então, não é, por exemplo, um local em que você vai apenas passar dados e informações, que vai alimentar um algoritmo, algum programa. Não, ela é muito maior, muito mais do que isso. Né? Muito, muito mais. Né? Como a gente viu, né, há pouco, né, 44% das pessoas analfabetas, né, utilizam o WhatsApp. Né? Então, é uma ferramenta poderosíssima, né, para o ensino, para o aprendizado, né, dessas pessoas e as outras também. Bom, e a TED Digital? Né? A TED Digital como um ambiente pedagógico para os processos de ensino-aprendizado nos territórios rurais. É assim que a gente visualiza a TED Digital. Nesses lugares, né, nos territórios rurais. Qual que é o nosso referencial teórico, então, que a gente utiliza? A gente utiliza Paulo Freire, o educador Paulo Freire, a gente utiliza Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguagem, nós utilizamos um outro educador que se chama Jorge Larosa, né, e também mais um outro educador que se chama Antônio Moreira. Né? Todos esses autores e mais alguns, a gente montou todo esse referencial teórico que nós estamos aqui dialogando com vocês. Então, primeiro eu queria mostrar para vocês o modelo difusionista de comunicação, né, para depois a gente falar do modelo dialógico de comunicação. O modelo difusionista de comunicação, independente se você está num ambiente virtual ou num presencial analógico, né, ele obedece esse caminho, onde você tem uma fonte, né, você tem a codificação da mensagem, né, você tem o canal e você tem o receptor. Esse receptor ele vai decodificar a mensagem, vai causar um efeito e esse efeito vai ser medido por um feedback, né, por um retorno. Bom, por que ele é difusionista? Porque você tem uma comunicação aqui de A para B, da fonte para o receptor. Você tem uma comunicação aqui hierárquica, onde um sabe, o outro não sabe. Você tem uma comunicação aqui onde o professor, né, a fonte, né, vai ensinar o receptor, né, o educando, né, no caso. Né? Então, essa comunicação unidirecional é que caracteriza o modelo difusionista. Né? Então, é uma relação passiva entre fonte e receptor, entre professor e o aluno. Né? Quando a gente pega a comunicação dialógica, né, a gente tem uma figura totalmente distinta. Você tem uma figura onde, dentro de um espaço pedagógico, que é um ambiente rural, você vai ter o educador e o educando. Então, a gente não está mais falando de fonte e receptor. Nós estamos falando de educador e educando. Né? E cada um vai trazer os seus sentidos e significados historicamente constituídos, né, o que passou pela vida toda, para esse momento de ensino-aprendizado. Eu sempre tive na minha cabeça, claro, de que todo encontro nos territórios rurais entre educador, entre extensionista rural, né, e produtor rural, né, entre extensionista rural e as pessoas que vivem e trabalham no campo, é um momento pedagógico. É um momento de ensinar e de aprender. Né? A gente está vendo aqui na figura. Onde cada um traz os seus significados e sentidos, no caso do educador, extensionista rural, né, toda a ciência, toda a sua tecnologia, né, que geralmente é desenvolvida nos centros de pesquisa, né,
nas universidades, e o educando traz todos os seus saberes, fazeres, que foram constituídos durante toda a sua vida, né, o produtor rural. Então, nesse encontro, nos territórios rurais, você tem um processo que você vai ensinar e vai aprender, né, e você tem os conteúdos pedagógicos ali, né, os temas que você vai estar trabalhando. Bom, nesse tipo de educação, de comunicação, é uma comunicação bidirecional. Você não tem hierarquia, né? Você não tem um professor e você não tem um aluno. Ao mesmo tempo, o educador é professor e aluno, o educando também é professor e aluno. Então, você não tem uma comunicação de A para B. Você tem uma comunicação de A junto com B, né? E esse é o ambiente pedagógico, dialógico, que a gente propõe aqui. E que os grupos de WhatsApp permitem esse ambiente, né? Esse ambiente de interação, essa sala de aula aberta, né? Onde as pessoas podem estar se comunicando e interagindo, tanto de forma coletiva como individual. Bom, por que até né, com essas relações híbridas, né, entre o presencial nas propriedades rurais e o remoto, né, a gente teve tanto desenvolvimento nesses tempos, né, não só de pandemia, mas que ela já vinha também antes da pandemia sendo desenvolvida, sendo dialogada, né? Porque a gente vai ter alguns benefícios, né? E esses benefícios a gente coloca entre aspas, né? Porque precisa ver de uma forma crítica, né? Se você tem benefício ou não. Mas, de uma forma geral e ampla, você tem que, quando você emprega uma TER, né, híbrida, uma TER, né, digital, em ambientes digitais de comunicação, você tem uma diminuição no custo do serviço da TER. Você tem uma abrangência desse serviço da TER para mais produtores rurais. Você apresenta uma agilidade maior, né, do serviço da TER, né, nessas interações. Uma questão também que as pessoas não costumam falar, mas a questão de biossegurança no campo, e quando eu falo de biossegurança, eu não estou falando apenas da Covid, não, né, eu estou falando também de pragas, como do tipo da fusariose raça 4 tropical, que dá em pés de bananeira, né, onde ela pode entrar dentro de uma plantação de bananeira, né, por meio de uma roda contaminada, com solo contaminado, com sapato contaminado, né? Então, se eu diminuir o fluxo de pessoas no campo, né, eu estou garantindo também essa biossegurança, né, da produção agropecuária, né? E o que eu acho mais fantástico da TER híbrida, da TER digital, é um ambiente de educação continuada em rede para jovens e adultos. Esse é o bacana que a TED digital pode estar proporcionando para a gente, né? Essa educação continuada, né, entre nós dois. E a tecnologia hoje em dia permite isso, né? Permite você fazer videochamadas síncronas, permite a gente estar que nem agora aqui nesse encontro, né, onde você tem pessoas que literalmente do mundo inteiro pode estar assistindo, né, você permite toda essa conectividade, né, tanto síncrona como assíncrona, né, com todas as pessoas que queiram fazer isso, né, que queiram estar participando. Então, esse ambiente de educação continuada é a nossa grande potencialidade, né, desse meio, né. Bom, o ambiente digital de comunicação na TER, ele é composto por metodologias de ensino-aprendizado dialógicas empregadas em ecossistemas digital em rede, voltados para a educação continuada de jovens e adultos nos territórios rurais. Então, aqui a gente tem uma definiçãozinha que a gente criou sobre a TER digital, né, sobre a comunicação, né, nessa TER, nesse ambiente digital. Tá bom? Então, quando a gente tem um ecossistema digital em rede, é, por exemplo, a pessoa utilizar o WhatsApp junto com o Google Meet, junto com o YouTube, junto com o Facebook, né? Você tem todo um ambiente, né, de programas, de softwares que você pode estar integrando na educação desse jovem, desse adulto nos territórios rurais, certo? E aqui tem uma figura muito interessante, né, onde que a gente tem um grande conjunto que são as relações híbridas na TER. Quando a gente fala híbridas, a gente está falando de uma TER remota e de uma TER presencial, né? E perpassando todos esses ambientes, né, essas relações, a gente tem um ambiente de comunicação digital na TER,
né? Então, por exemplo, de uma forma pragmática, né, o extensionista rural, ele antes do encontro presencial com o produtor rural, né, no campo, ele pode estar enviando via WhatsApp, né, um vídeo, né, um documento, né, sobre o assunto que vai ser tratado, né? Daí, durante o encontro, né, eles podem assistir de uma forma junta esse vídeo, esse documento. E se ficar alguma dúvida, né, sobre essa ação, essa atividade, ele pode estar tirando depois, né, desse encontro. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que essa comunicação digital, ela perpassa, né, essas interações antes do encontro, de uma forma remota, durante o encontro, né, e depois do encontro. Né? Por isso que alguns autores, inclusive eu, né, dizem que não existe uma TER digital e uma TER presencial. Hoje em dia existe apenas uma ATER, né, que vai perpassar ambientes virtuais e também vão perpassar ambientes presenciais por meio da comunicação digital. Né? E quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando, né, de um ambiente de ensino-aprendizado, onde você pode estar desenvolvendo, né, ações pedagógicas e materiais didáticos ali. Bom, o que se constitui, então, né, essa comunicação digital, né, essa proposta pedagógica de uma TER, né, dessa TER nesses ambientes virtuais e presenciais? Elas são constituídas de sujeitos, os territórios rurais, formas de comunicação, conteúdos das comunicações e caminhos comunicacionais. Agora a gente vai ver cada um desses elementos, né? Sujeitos da TER, pessoas que vivem e trabalham no campo, né? Os produtores rurais, seus familiares, funcionários, né? Os extensionistas, os agentes de fiscalização, vendedores, e assim vai, né? Todas as pessoas que vivem e trabalham no campo. Formas da comunicação. Quando a gente pensa em WhatsApp e Telegram, a gente pensa em mensagens de voz, textos, figuras, vídeos e emoticons. Basicamente, esses cinco signos, né, a gente pode estar trabalhando no WhatsApp, né, de forma individual ou de uma forma misturada. Quando a gente pensa, por exemplo, em mídias, né, exemplos de forma de comunicação, a gente pode ter cartazes que são enviados via WhatsApp. Aqui tem um exemplo, né, de um livro que nós participamos, né, com o pessoal da Comissão de Educação Sanitária, do Estado de São Paulo, do MAPA, né, da Superintendência do MAPA, justamente um livro para desenvolver a prevenção, né, do fungo, né, Fusariose raça 4 tropical, pés de bananas, ali em Bananais. Então a gente tem aqui, no caso, primeiro nos infográficos, nós temos cartazes A4 e cartazes no Instagram. Esse cartazes do Instagram, pessoal, o Instagram, ele vai muito bem, viu, no WhatsApp, né, como vocês vão ver daqui a pouco. Então você pode estar enviando todo esse material via WhatsApp para os produtores rurais. E no caso, por exemplo, de cartaz no formato A4, ele pode estar imprimindo e pode estar colocando esse cartaz, por exemplo, na parede do seu barracão, se ele quiser. Ou se não, também, né, distribuir entre os seus outros colegas, amigos, né, agricultores, da sua região ou não, ou pode ser de outro lugar. Então, um dos primeiros exemplos, né, seriam esses cartazes e infográficos. Agora, eu vou passar para vocês uma gravação, né, que também você pode estar enviando via WhatsApp pequenas mensagens de voz, de 1 minuto até 1 minuto e meio, né, para os produtores rurais, você extensionista. Né? Claro que os produtores rurais também podem e devem fazer participar desse tipo de material e distribuir também depois. Olá, amigo e amiga produtor rural. Nós somos o Minuto Campo com Saúde combatendo o coronavírus. No Minuto de hoje eu vou comentar sobre os cuidados ao sair de casa e da propriedade rural. Primeira dica é já sair com a máscara para não correr o risco de esquecer e ter que voltar. Quando chegar no destino, não importa se é no banco, farmácia, supermercado ou médico, não fique perto das pessoas e evite demorar. Faça o que tem que fazer e volte para casa. Tenha na bolsa ou no carro álcool em gel para higienizar as mãos enquanto não consegue lavar com água e sabão. Se tiver que tomar condução,
Tenta não pegar ônibus num horário muito cheio. Nós temos que continuar atentos ao coronavírus. Essa doença ainda não acabou. Aqui é Walter Ribeiro, técnico da cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais. Gente, nós temos que tomar cuidado com esse vírus. Fiquem atentos às nossas recomendações. Quando você cuida de si, você cuida do próximo também. Quando nós pensamos nesse tipo de mensagem, a gente está pensando numa mensagem de 1 minuto, no máximo 1 minuto e meio. Né? A gente colocou a voz do técnico também, né? Para dar uma maior credibilidade a essa mensagem, ao conteúdo dessa mensagem. E ela foi distribuída no final de 2020, né? No final de 2020, essas mensagens, né? Nos territórios rurais. Nós temos também essa mesma mensagem, né? Ela foi desenvolvida, né, para vídeo. E esse vídeo é para as pessoas que não escutam, né, nos territórios rurais. Olá, amigo e amiga produtor rural. Nós somos o Minuto Campo com Saúde combatendo o coronavírus. No minuto de hoje eu vou comentar sobre os cuidados ao sair de casa e da propriedade rural. Primeira dica é já sair com a máscara para não correr o risco de esquecer e ter que voltar. Quando chegar no destino, não importa se é no banco, farmácia... Isso foi algo importante que a Diane, essa menina que fez essa tradução, né, da mensagem anterior que nós escutamos, que ela falou que era super importante você colocar legenda e colocar vídeo para que as pessoas que não sabem a linguagem de Libras, né, nos territórios rurais, né, as pessoas da família que porventura não saibam, né, elas pudessem participar desse momento, né, de interação, desse momento de ensino-aprendizado. Né, então, por isso a legenda e por isso a música. Bom, outras formas também que a gente pode estar, quando a gente fala de formas, né, mas acabando as formas, lá a gente tem agora os conteúdos das interações. Né, que tipo de conteúdo a gente pode estar trabalhando, né, via WhatsApp? Qualquer um, desde técnicos até da vida. Então aqui você pode estar vendo conteúdos, né, em cartazes do tipo Instagram. Né, você tem sobre bem-estar animal, você tem sobre a prevenção da Covid-19, né, você tem a questão trabalhista, né, dos produtores rurais, e você pode estar fazendo essa divulgação, essa ação pedagógica, né, via WhatsApp, de conteúdo que vocês quiserem. Né? E quais seriam os caminhos das interações, né, dessas interações no campo? A gente tem o primeiro, que é o clássico, né, que a gente sempre teve, que foi presencial físico no campo, síncrono e analógico, né, o técnico no campo ali, com a sua caderneta, conversando com o agricultor. Nós temos agora o presencial físico no campo, síncrono e digital, em vez da sua caderneta, né, você leva um tablet. Outra forma também que sempre existiu no campo, né, essa questão do remoto, né, do físico no campo, assíncrono e analógico, por meio de cartas, por meio de manuais, que a gente sempre disponibilizou. E nós temos também o remoto virtual no campo, assíncrono e digital. Né? Então, como aqui, por exemplo, né, um funcionário, ele vendo uma mensagem, um vídeo, né, no seu celular. E nós temos, como nós temos agora, estamos tendo agora, o presencial, virtual, né, síncrono, nesse ambiente digital. Então, nesse ambiente digital do Google Meet, né, ou do Zoom, que seja, o que fosse o Skype, né, ele permite esse presencial no virtual, né, no ambiente virtual, né, por meio digital e síncrono, né. E daí você tem aquela velha frase, né, que as pessoas dizem, uma educação sem distâncias, né. Você tem as pessoas aqui, né, dessa foto, dessa imagem, você tem pessoas que estão no Chile, você tem pessoas que estão no Rio Grande do Sul, norte de Minas, Manaus, São Paulo, Araraquara, e outros lugares, Minas Gerais e outros, e São Carlos, que nem eu estou aqui agora. E que são os ambientes digitais
das interações nos territórios rurais. São todos esses programas que a gente está falando até agora, né? São os programas, né, de comunicação, tipo Google Meet, Telegram, WhatsApp, né? Você tem as plataformas, as redes sociais, que nem Facebook. Você tem hoje vários aplicativos, que nem o da Ipagre, que nem o Laços, da FAO, né, o YouTube, o Instagram. Então, esses seriam os ambientes digitais das interações nos territórios rurais. Se você perguntar para mim qual que é hoje o maior número, é o WhatsApp. Quase que a totalidade dos telefones celulares, né, possuem WhatsApp nos territórios rurais. Então, e aqui a gente tem um relato de uma vivência, né, no Vale do Ribeira. Né? O pessoal da Comissão de Educação Sanitária, né, do Ministério da Agricultura, né, da Superintendência do Estado de São Paulo, ele aplicou um desses livros, né, no ano passado, que se chama Diálogos para a Prevenção da Raça 4 Tropical, da Fusariose em Bananeiras. E qual foi a metodologia de ensino deles? Eles fizeram 3 ciclos de palestras, né, no Vale do Ribeira, cada uma em uma cooperativa, durante uma semana. O tema foi a prevenção à praga do fungo da fusariose raça 4 tropical, né? Qual eram os interlocutores, os produtores de banana e extensionistas rurais desta região, né? E você utilizou durante, né, e depois da apresentação as mensagens de voz, cartazes e infográficos que foram produzidos para esse livro. Durante a apresentação, foi criado um grupo de WhatsApp de 200, hoje está por volta de 215 participantes, aonde você tinha esse exemplo aqui do lado, né? Você, uma vez por semana, uma vez a cada 2, 3 dias, as pessoas colocavam nesse grupo de WhatsApp, desses 215 produtores de banana e extensionistas, né, uma mensagem de voz e um cartaz. E o interessante é que virou uma grande sala de aula aberta, onde os técnicos, onde os agricultores dialogavam, né, sobre as recomendações que estavam sendo postas. Inclusive, né, os produtores rurais falaram para os técnicos recomendações que não estavam presentes no livro, que eram super importantes, né, de serem divulgadas, como, por exemplo, né, a higienização das caixas, né, dos pallets, das bananas, né, quando entram na propriedade. Então, o objetivo da TER Digital Participativa, né, que a gente está dialogando até agora, dialógica, é uma frase que eu escutei, né, de um funcionário de um tambo na cidade de Tandil, na Argentina, em setembro de 2013. Né, esse funcionário, quando eu perguntei para ele, né, nesse lugar, como é que ele se sentia, né, quando chegava uma pessoa soberba, metida, querendo impor para essas pessoas, né, uma nova tecnologia sem escutá-los, né, ele disse que era preciso saber compartilhar as ideias. Essas pessoas era preciso saber compartilhar as ideias. Então, essa é a grande frase que eu sempre levo para mim, né? É preciso saber compartilhar as ideias. Para todo o trabalho que a gente desenvolve até hoje. Bom, a TER, né, ela digital, participativa, ela é composta por algumas dimensões. Na verdade, são 4 dimensões. A interacional, a pedagógica, a tecnológica e a inclusão. A primeira dimensão, a inclusão, reflete o grau de letramento, né, digital e alfabetização que possuem os interlocutores, né, tanto os extensionistas rurais, como o agente de fiscalização, os agricultores, familiares e funcionários. Né. E daí eu resgato um pouco dos números, né, ali de cima, né, onde 56% dos indivíduos analfabetos possuem aparelho celular e 44% das pessoas analfabetas enviam mensagens instantâneas, né, via WhatsApp ou Telegram. Então, a questão do letramento digital é super importante, talvez seja até mais importante do que a alfabetização, né, para o uso dos aplicativos e da comunicação. Isso não quer dizer que a alfabetização seja importante, claro que ela é, né, é super importante. A segunda dimensão, a dimensão interacional, busca identificar o tipo, formas, caminhos e profundidade das relações entre os interlocutores, histórico, né, entre essas pessoas.
Esse diagnóstico ele é fundamental para uma boa comunicação digital, bem como a confecção de materiais didáticos para o uso com os agricultores e seus familiares, né? Então, aqui a gente resgata também mais alguns números, né? 68% dos indivíduos no meio rural mandaram mensagens eletrônicas nos últimos 3 meses, 57% das pessoas no meio rural usam redes sociais, né? Então, esses são os caminhos interacionais para essas relações, né? Um deles, né? O presencial é outro. Dimensão tecnológica, né? Nela se busca conhecer o grau de maturidade das tecnologias dos dispositivos eletrônicos que podem ser usados, assim como a disponibilidade nos territórios rurais das internets, resgatando de novo os números da internet nos territórios rurais. Resgatando de novo os números da TIC domicílios, nós temos que 65% dos domicílios rurais possuem internet, né, e 80% das pessoas possuem celular no campo. Dimensão pedagógica, justamente, né, seria a união de todas essas outras dimensões, né? Então, a dimensão pedagógica, né, o processo de ensino-aprendizado que eu vou estar desenvolvendo, ele vai ser referente ao grau de letramento, à qualidade das TICs, né, da internet, dos aparelhos, vai estar relacionada às interações, o momento dessa interação entre produtores rurais e os extensionistas, no caso, né? E aqui, mas tudo isso, até digital, ela só é viável, né, se você conseguir responder esses 13 questionamentos. Se você deixar de responder um questionamento deles, um só desses questionamentos, né, vai ser complicado você ter essa matéria digital realmente participativa. E são questionamentos relativos à conectividade, à interatividade, acessibilidade, ao ensino-aprendizado e outras dimensões e outros elementos. Então, você, por exemplo, primeiro questionamento, possui acesso à internet? Né? O produtor possui acesso à internet? Né? Sim, onde? Quem é o usuário do aparelho celular, né, na família? Que às vezes não é o produtor, às vezes o agricultor, às vezes quem é o usuário é o filho dele. Então, e assim vai. Qual o plano de dados da operadora? Qual é o modelo de aparelho celular que o interlocutor possui? Todos esses elementos vão estar sendo limitadores ou não da matéria digital participativa e dos seus processos de ensino-aprendizado. Por exemplo, qual a idade do interlocutor e suas limitações físicas? E quando eu falo limitação física, né, eu estou falando do agricultor já idoso e ele tendo catarata. E a catarata, né, essa doença, ela vai estar sendo um limitador, né, vai estar sendo um limitador, né, para essa interação, por meio, por exemplo, de vídeos e fotos. Provavelmente o extensionista, para esse tipo de agricultor, ele vai ter que usar mensagens de voz, né? Então, todos esses 13 questionamentos e outros também que vão surgir, desdobramento desses, vão estar definindo, né, como será, né, essa TER digital participativa e os processos de ensino-aprendizado no campo. Aqui estão as referências que a gente utilizou nos nossos materiais, né, nessa apresentação, né? Eu agradeço novamente essa oportunidade, né, de estar dialogando com vocês e expondo o nosso material, e agora eu fico aberto a questionamentos, a perguntas de todos vocês. Quem quiser pode estar se comunicando comigo por meio do meu e-mail, né, daqui da USP. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Que importante fala, que importante contextualização e informação nessa fala, professor Zwin. E eu já inicio a nossa interação aqui com um questionamento do José Gonçalves do Nascimento. Como podemos depois ter acesso a todos esses dados que o senhor trouxe? Presumo, quando o José perguntou, dos dados da pesquisa que o senhor apresenta no início da sua fala. Muito bem-vindo. Obrigado. Olha, esses dados, eles estão de forma gratuita na internet. É só você digitar no Google lá, TIC Domicílios, né, 2020, pesquisa TIC Domicílios, que vai aparecer lá e você pode entrar. Eu acho que são dados são bacanas, assim,
É uma pesquisa muito extensa, eu só trouxe alguns dados para vocês, né, mas vocês podem estar filtrando, e ela é apresentada de uma forma, acho que foi o terceiro slide que eu mostrei para vocês, de uma tabela. Ela é apresentada daquela forma para a gente. É muito bacana. Vale a pena visitar, sim. E a TIC Domicílios não é só para os territórios rurais, não, viu? Não é para o rural, tem urbano também. Perfeito. Eu tenho aqui a pergunta do Alexandre Golo. No campo da educação, os alunos têm externado dificuldade de se conectar estando em área urbana. Impressiona o que na área rural funcione tão bem essa conexão. Não, a gente, quando fala da conexão, é o tamanho da conexão. A gente não está falando da qualidade dela. A qualidade ela tem que melhorar muito ainda, não só no meio urbano, mas no meio rural também, né? Essa qualidade, a maioria da internet nos territórios rurais é via rádio, né? Quando tem. E uma porcentagem, mais ou menos uns 2/3 via rádio e 1/3 via 4G. Então você precisa melhorar essa qualidade, sim. Né? A questão de ter internet não significa ter qualidade. Meu microfone aqui, desculpa. Nós temos aqui o questionamento do Carlos José, e ele fala assim: como assim, professor? Se um dado do censo 2017 mostra que 70% das propriedades rurais não têm acesso à internet e 15% dos agricultores são analfabetos. E o Antônio também está perguntando, Antônio Marques, 85% dos habitantes do Brasil vivem em propriedades no meio urbano, cidades, e 15% em propriedades rurais. Insustentável até com a terra. Sim. Aquele número de 44% são as pessoas que possuem celular, né, que são analfabetas, né, esse número. Então, a porcentagem da porcentagem. A questão do IBGE, né, do número C, né, esse número do IBGE é de 4 anos atrás. Né, e nos últimos 2 anos, a internet no campo, ela foi assim, adotada de forma maciça, ela dobrou. Quando a gente pega os dados do IBGE, ela dobrou. Muito, inclusive, para garantir a sobrevivência do pequeno agricultor, né? Para você escoar a sua produção ali, né, de hortifruti para as cidades. O interessante é que há algumas pesquisas, ou indícios de hoje em dia, né, algumas pesquisas já sendo feitas, de que quem migrou para o grupo de WhatsApp, esses produtores, eles não querem voltar para as feiras presenciais mais. Né, porque o WhatsApp deu uma série de benefícios, né, que a feira presencial dava, que tinha incertezas, né? Perfeito. Nós temos aqui a manifestação do do Alexandre Golo. Ele está dizendo assim: compara essa oportunidade de ATER 4.0 com a evolução do veículo. Ele cita Jeep, Fusca, Gol. O carro não substitui a presença das pessoas no lugar da produção. Olha, o carro não, mas essa questão do 4.0, bom, vamos pegar a nomenclatura primeiro, né? Essa nomenclatura, eu particularmente, eu não gosto de nenhuma nomenclatura, nem ATER digital eu gosto muito. Eu gosto de ATER. ATER que é feita hoje no contemporâneo. Hoje a ATER no contemporâneo ela é feita como? Em ambientes, né, em ambientes presenciais na propriedade rural, em ambientes virtuais, envolto, né, nessa comunicação via digital. Né? Como eu falei na minha apresentação, né, o técnico pode estar no campo conversando com o produtor rural, ali na beira da sua produção, e ele abrindo o celular e mostrando para ele qual o preço do dia do seu produto. Entendeu? Qual está sendo o preço do dia ali. Aquele ambiente ali é um ambiente digital. Né? Então, hoje, eu gosto muito de falar de ATER. Hoje, a ATER contemporânea, ela é assim. Né? Ela é assim, queira a gente goste ou não, ela é assim. Né? E como a gente vai construir essa ATER, né, que a gente está fazendo isso no dia a dia. Se vai ser uma ATER mais dialógica, mais participativa, ou vai ser uma ATER mais monológica, menos participativa. Né? Mas a gente que constrói essa ATER hoje em dia. É muito interessante quando a gente fala de máquina, mas toda máquina por trás tem um homem, né? A máquina ainda não produz máquina. Né? Talvez um dia aconteça isso, mas mesmo quando a máquina produzia a máquina, a primeira máquina foi o homem que produziu. Né? Então sempre tem um homem por trás, que a gente descaracteriza essa pessoa muitas vezes. Né? Mas tem um cara que tem um SIC e tem um RG. Mas a máquina pela máquina para o ensino, eu não acredito. Nas relações de ensino-aprendizado, eu não acredito. Perfeito. Nós temos aqui a manifestação do Eduardo Ventura, e ele diz assim: não temos mais volta. A ATER pisou no mundo digital e não volta mais. Precisamos agora oficializar essas ferramentas?
Oficializar, ele disse isso? Oficializar. Oficializar? Eu acho que sim. Se você pensar em oficializar nos órgãos de extensão, isso já está acontecendo, né? Você tem, no caso, se não me engano, da própria Epagre mesmo, né? Você tem o WhatsApp Business, né? Que o extensionista... Eu acho que, mais que institucionalizar, você tem que organizar o uso do WhatsApp, principalmente. Viu? Estabelecer regras, né? Do tipo, olha, você só vai poder atender no seu horário de trabalho, né? Nos dias em que você trabalha. Né, você tem que... Isso não é muito difícil, porque você pode estabelecer essas regras de convívio no próprio grupo de WhatsApp que o produtor e o extensionista estão presentes. Né? E não é uma questão que você vai mandar a mensagem agora e o extensionista vai responder daqui 5 minutos. Não, ele pode estar fazendo outra coisa. Né? Então, existe também a gente agora está sabendo como utilizar isso, né? A gente está indo, né? A pandemia fez com que a gente utilizasse vários canais de comunicação sem saber utilizar, né? Então a gente está aprendendo muito, né? No próprio uso do dia a dia, né? Perfeito. Tem uma questão aqui do João Santos que pergunta qual o papel das lives nas capacitações dos agricultores familiares. Olha, o papel das lives são importantes, mas a nossa proposta não é essa, né? A proposta da nossa apresentação são ações pedagógicas de 1 minuto, 1 minuto e meio, né? De sensibilização, né? Das pessoas, nos temas de sensibilização e divulgação, né? Das pessoas ali. Né? E daí não é por acaso que elas têm 1 minuto, não é por acaso que elas foram desenvolvidas e evoluídas durante esse tempo. Mas uma coisa que eu acho uma experiência muito legal, né, do INCAPER, lá do órgão de extensão rural do Espírito Santo, onde os produtores de café, junto com os extensionistas, gravavam pequenos vídeos de 1 minuto, né, a respeito de uma técnica de café, e depois eles distribuíam esses vídeos nos grupos de produtores. Isso fez um enorme sucesso. Né, um enorme sucesso naquela comunidade deles ali. Inclusive, o empoderamento do próprio produtor, né, porque o sonho de qualquer educador é o produtor educar o produtor. Né? Esse é o sonho de qualquer educador freiriano, é esse. Né? Porque a pessoa, no momento que educa, né, o seu colega ali, ele teve uma análise crítica, né, você passou por um processo ali dialógico, né, de ensino. Perfeito. Tem uma questão aqui do Márcio Clemente, que ele pergunta para o senhor: professor, o processo de sucessão rural não é um dificultador para a terra digital? Como o senhor vê esse fato? Eu não entendi direito a pergunta. A correlação da sucessão com a terra digital, entendeu? Porque se você pegar a sucessão e pensar as pessoas mais jovens, teoricamente, né, utilizam e também na prática, né, você tem estudos também, né, a respeito disso, empíricos, né, que utilizam mais os meios digitais. Eu acho que é justamente talvez o contrário, né? A terra digital teria uma maior penetração nesse público nos territórios rurais. Inclusive, já tem estudos também que indicam que a conectividade no campo é um fator, né, essencial para que a pessoa fique no campo, principalmente os jovens, né? Então, que ela continue no campo. Ok. Nós temos aqui um outro questionamento do colega Egídio Cunha, que ele faz assim: professor, os softwares desenvolvidos para os produtores têm tido boa aceitação por parte dos produtores extensionistas, assim como as ferramentas de mídias sociais citadas na sua fala? Sim, a gente hoje tem vários lugares, né, como a gente falou aí, alguns exemplos, né, que dos nossos materiais sendo utilizados, né, que nós desenvolvemos, né, principalmente os materiais que nós desenvolvemos, né, junto com o pessoal do MAPA, né, eles estão sendo utilizados hoje no Mato Grosso, no Vale do Ribeira, né. Esse do Vale do Ribeira, por exemplo, esse grupo de WhatsApp hoje, a grande dificuldade nossa, né, que o pessoal, né, os técnicos do MAPA relatam para a gente, né, a Juliana, que cuida, né, desse local, é como que eles vão fechar o grupo, né? Porque as mensagens já foram passadas várias vezes, mas as pessoas continuam nesses grupos, né? Porque é um canal direto com o técnico no campo. Eles gostaram muito disso, né? A Juliana, ela até fala uma frase muito legal, né? Esse grupo, ele
ele virou uma grande sala de aula aberta, né? É muito bacana isso. E o WhatsApp, e esse ambiente que é um ambiente dialógico, né? Porque é um ambiente horizontal, é um ambiente onde as pessoas podem falar de uma forma livre, né? Ali, né? Sem intercorrências, né? É um ambiente é uma sala de aula livre mesmo, aberta, como ela falou. É muito bacana essa fala dela. Tem aqui um outro questionamento do José Gonçalves do Nascimento, que diz assim: como fugir das fakes rurais? Acho que da mesma forma das fake urbanas também, né? Eu acho que um papel fundamental, e isso vem antes da terra digital, viu? A gente fez uma pesquisa uma vez com cafeicultores aqui no estado de São Paulo, e a primeira e a segunda fonte, né, de verificação de uma informação era o técnico extensionista. Né? Então, vocês, técnicos extensionistas rurais, têm uma responsabilidade muito grande, ainda mais hoje em dia, né, de verificar, de quando solicitados, né, vocês darem a sua opinião se aquela informação é fake, uma fake news, uma informação falsa ou não. E também vocês devem, de uma certa forma, educar os produtores rurais, né, a encontrarem lugares na internet, inclusive os órgãos de extensão rural de vocês, né, como um local de verificação dessa própria notícia, essa informação, né? Mas vocês são fundamentais. O técnico da terra pública é fundamental para separar o joio do trigo aí nesse momento da informação. Perfeito, professor. Eu não vou pedir para o senhor se despedir agora, porque nós queremos que o senhor fique até o final conosco, até para avaliar depois as considerações que vão ser feitas da fala, da experiência que nós vamos apresentar aqui, realizada pela EPAG. Mas se o senhor quiser fazer alguma consideração do fecho agora da sua apresentação, mas não é para se despedir, é para ficar com a gente. Tá bom, então. Tá joia. Não, eu gostaria de deixar bem claro que hoje a TER contemporânea, ela é assim. E que se a gente quer que essa TER seja dialógica, participativa, a gente tem que participar ativamente da sua construção. Como o nosso grupo de estudos, a nossa rede de diálogos, né, a Aurora, né, rede de diálogos em Terra Digital, a gente está fazendo. Né? Então, essa é uma ação muito importante, né, da construção dessa TER contemporânea.